Bom dia, minha gente! Começando, hein, essa semana maravilhosa aqui com o seu programa Band Mulher. Começando com o pé direito, viu? Olha, hoje é dia, né, da gente colocar tudinho no papel, o que a gente tem que realizar essa semana, né? Vai fazendo uma coisinha de cada vez, tá? Não criemos cânico. Gente, olha, a gente está em novo horário, né? Você já está se acostumando aí aos poucos, né? Aqui na telinha da TV Band, não para por aí, porque a gente vai ter mais novidades, tá, gente? Nós estamos aqui no período de adaptação aqui na telinha da TV Band. Olha, a gente está preparando algo que com certeza você vai se surpreender. Bom, então, para isso, né? Você pode acompanhar todos os detalhes no nosso Instagram, @TVBandMA. Tem o nosso canal do YouTube, Programa Band Mulher MA, tá? Para você não perder nenhuma das nossas edições. E o Instagram do Band Mulher Oficial, tá? Para você seguir a gente lá, comentar, ficar juntinho, fazer as suas sugestões também, tá? Porque a casa tá aberta, você sabe. Agora vamos lá ver o que vai rolar no nosso programa de hoje, gente. É o seguinte, o programa de hoje a gente vai falar sobre os fios brancos e o empoderamento feminino, sobre um olhar da psicanalista Laurentino, que lançou um livro na última sexta-feira. E, gente, não tem só a ver com cabelos brancos não, viu? A gente vai trazer muitas outras transições aqui, transformações para você. E, ó, ainda falando nesse tema que a mulherada ama, né, gente? A gente vai diretamente para o salão da Irailde Cardoso com a nossa repórter Elisandra, porque a Irailde vai tirar várias dúvidas, né, que a mulherada tem a respeito de alisamentos, quebra química, enfim, sabe? Aqueles perrengues que você com certeza já passou fazendo tratamento em casa. Pois é, minha gente, tudo isso e muito mais no nosso programa Band Mulher, não de escola da telinha, tá só começando e eu já volto. É isso aí, gente. Falei que ia ser bem rapidinho, né? Sejam bem-vindos. Esse aqui é o nosso programa Band Mulher. Vai começar, tá, gente? E, ó, lembrando que você pode nos acompanhar sempre através do Instagram, @BandMulherOficial, tá bom? Pra gente ficar sempre nessa energia maravilhosa aqui juntinho, tá bom? E é o seguinte, deixa eu te falar uma coisa. Olha só, afinal, a humanidade é fruto da evolução ou fomos criados, hein? Eu já chego com essa pergunta, pá! Bem para soltar aí para você, gente. Você sabia que os avanços da ciência moderna podem confirmar o que está escrito na Bíblia? Pois é, nos dias 24 e 25 de outubro, São Luís sediará o 2º Congresso Maranhense de TDI, um evento que reúne grandes cientistas e cristãos para debater sobre a relação entre a ciência e a fé, com a presença confirmada do Dr. Marcos Eberlin, PhD em Química e um dos maiores cientistas do Brasil, além do Dr. Carlos Júnior, do Dr. Rodrigo Pena e o Dr. Tiago Melo. O evento vai acontecer nos dias 24 e 25 de outubro no Teatro Zenira Fiquene, na Faculdade Anhanguera, no Turu, tá, gente? Então, atenção, as inscrições estão limitadas, tá? Garanta logo a sua pela plataforma simpla.com.br. Basta você pesquisar pelo nome, tá, do evento, 2º Congresso Maranhense de TDI, ou se você preferir, tem o contato do WhatsApp, né, que é o 989-9182-6187, tá? 2º Congresso Maranhense de TDI, 24 e 25 de outubro, preparem-se, realização da S23 Produções. É isso, recado dado, eu tenho certeza, gente, que vai ser incrível, né, para você que gosta de ciência e religião, enfim, vai ser top. Bom, vamos lá, gente. Agora, nossa convidada de hoje já está aqui, né? E hoje, um mundo que exalta aí a juventude, né? Como um movimento silencioso que ganha força, né? O de mulheres que escolhem abraçar os seus fios brancos, né? E a sua liberdade também. A escritora e psicanalista Laurentina Veloso fala sobre seu livro Transição, né? O Manifesto de Identidade e Empoderamento Feminino. E olha, gente, é muito mais do que isso, tá? Agora a gente vai entender nesse exato momento. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Bom, vamos lá, né? Estar aqui, vamos lá. Vamos lá, obrigada. Olha, é o seguinte, gente, vamos falar, mostrar aqui o livro, né? O Transição, né? O que te motivou a escrever esse livro? Transição é um livro que fala muito de mim e eu acredito de uma coletividade feminina, porque todas nós passamos por transição o tempo inteiro. Na verdade, a gente passa por transição desde o momento que a gente nasce. A vida é uma transição.
E eu resolvi escrever este livro para dar uma voz àquelas mulheres, além da minha voz também, né? Porque eu vivi algumas experiências dentro da minha transição, e são experiências que muitas mulheres passam em silêncio. Um silêncio, e são experiências massacrantes, às vezes, para o emocional. E eu, enquanto psicanalista, passando pelo mesmo dilema, na minha transição, eu resolvi escrever esse livro como uma voz feminino, desse empoderamento, onde a gente precisa realmente falar isso, expor isso, o nosso direito de transicionarmos onde quer que a gente queira e como a gente quiser. Nossa, gente, olha, aqui a gente traz um enfoque para esses lindos cabelos brancos, né? Mas esse livro fala muito além, né, de cabelos, né, gente? Em que momento da sua vida surgiu a decisão de assumir aí esses cabelos brancos e transformar essa experiência em um livro? Quando eu comecei a fazer a minha transição capilar, era só uma transição capilar. Não era uma coisa voltada para a estética mesmo. Cansei de pintar, vou fazer 60 anos, já chega. Isso já tem 4 anos. Então, no meio do processo, que eu achava que era apenas uma transição capilar, eu me vi diante de um quadro de transformação interna, porque quando você muda o externo, logicamente que você acaba modificando o seu interior, a sua forma de ver a vida. E isso foi assim fantástico, foi surpreendente, porque eu fui vendo uma liberdade que eu não tinha noção, uma liberdade de expor os meus cabelos sem medo, sem vergonha, sem medo do julgamento, das críticas, mas é um processo e a gente passa por ele. Eu sofri todos esses julgamentos, esses apontamentos, e foi bem aí, nesse ponto do incômodo, que eu digo até que é uma dor fértil, né? Um sofrimento fértil, porque ele me rendeu um livro e eu disse, a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa ajudar essas mulheres que estão tentando fazer a transição dos seus cabelos e estão em silêncio, porque às vezes é uma pessoa da própria família, às vezes é o marido, às vezes é a mãe, às vezes a filha, às vezes os próprios filhos que dizem, não, você vai para o salão. Eu encontrei diversas mulheres com diversas queixas, além das minhas próprias experiências, porque eu também não tenho só queixas, eu tenho momentos assim fantásticos de pessoas enaltecendo a minha transição. Então, foi isso, eu cheguei nesse ponto e disse, vamos falar sobre isso e expandir essa voz. E transição está aqui. Bom, e falando a respeito disso, gente, realmente, nós mulheres, né, sofremos diversas pressões de vários lados da vida, né? E não é difícil, porque você tem que segurar a peruca, né? E ainda permanecer linda, bela e cheirosa. É, minha gente, não é só... Não. Tem que dar conta de família, de trabalho, de cuidar dos filhos, às vezes cuidar do marido, cuidar de algum ente querido que passa por alguma dificuldade, né? De alguma limitação. E para além disso tudo, ainda sermos cobradas em relação à aparência estética, né? Vixe, esse cabelo... Tá na hora de retocar, né? Vixe, essa sobrancelha tá na hora de fazer. Ixi, tá na hora de botar uma maquiagem aí. Ih, tá muito desleixada, tá muito... Realmente são muitas pressões que às vezes nos desviam de quem nós realmente somos, né? Então, eu acho que esse espírito de liberdade, gente, pode parecer uma coisa tão pequena, né? Mas é uma coisa assim tão... Gente, às vezes em casa, eu tô em casa sem maquiagem. Aí, às vezes... algum amigo me liga e tudo, aí eu, não, vem pra cá, vamos fazer aqui um cafezinho, alguma coisa. Aí eu chego e assim, não, Bárbara, tua cara tá horrível. Com licença. Eu estou no meu momento, não vou pintar minha cara porque você chegou. Eu estou aqui tranquilinha na minha casa e é isso, né? Trabalho é trabalho, eu tô em casa no meu momento e é isso. Não vou viver aprisionada a algo 24 horas por dia, né? Porque não tem como. E se eu fizesse, não seria por mim, né? Seria pelos outros, o que é pior ainda. Esse olhar do outro, esse julgamento, eles minam aqueles que estão tentando, estão lutando para fazer uma transição, para fazer uma transformação, e eles não conseguem, as mulheres principalmente não conseguem, por conta desses olhares, desses julgamentos. Ah, vai lá, faz uma maquiagem. Você me entendeu tudo, porque quando eu falo de transição, não estou falando só da transição capilar. É uma transição como um todo. A transição
de emprego, a transição de moradia, a transição de comportamentos. Hoje eu penso assim, amanhã eu posso pensar assado. E eu enveredar da forma como eu penso é um autorrespeito. E se a gente não se autorrespeitar, para que lado a gente vai? Então esse livro ele fala dessa liberdade, ele fala de coragem, ele fala de desapego, desapegar daquilo que a gente veio mascarando. Eu falo no meu caso especificamente, que eu mascarava do jeito que eu podia para eu poder ter uma imagem que fosse consoante ao padrão do aceitável pelas redes sociais, pela sociedade, pelo olhar do outro. E no momento que eu disse, não, eu vou parar com isso, eu posso escolher por mim a cor do cabelo, que eu já pintei meu cabelo de violeta, de lilás. Ah, interessante. Já pintei Acho que meu deve ter cabelo ficado bem legal. de ruivo. Então eu tinha vontade de saber como eu seria de cabelos brancos. A gente tem aqui umas fotos, deixa eu mostrar aqui, mas pode continuar falando, Sim. Coloca na tela cheia aí pra Sim. gente. Tem a foto do cabelo dela antes, né, um pouco louro, e o depois. Aí já estava bem, já tinha passado pela transição, mas olha, essa foto ela me remete a um momento onde eu estava dentro de um supermercado e eu fui, como eu poderia, a palavra é agredida. Eu não encontro outra palavra, porque eu me senti agredida. A pessoa pegou meu cabelo por trás, que estava loiro, branco e loiro, né? E aí ela pegou o cabelo por trás, esfregou no meu nariz e disse que na casa dela tinha tesoura e que se eu quisesse, ela cortaria as pontas do meu cabelo para mim e arrematou, de graça. Lógico que aquilo me chocou a princípio, porque é muito intrusivo, eu num lugar público, a pessoa fazer isso. Enquanto psicanalista, eu tenho que entender a posição dela e não entrar naquele mesmo nível do que ela está falando e entender o que chocou essa moça. Uma vez que ela era uma mulher idosa, de cabelos grisalhos, só que tinha um pequeno detalhe, para o meu olhar de psicanalista, o cabelo dela era curto. Então, o que incomodou essa senhora? Os meus cabelos compridos. Sim. Entende? A ideia dela cortar era o meu cabelo comprido, que estava louro aqui, ela pensou que ela poderia me fazer um favor. Então, até que ponto eu vou bater boca, agredir essa mulher verbalmente também? Claro que não. E a gente tem que entender tudo isso e vivendo, porque eu entendi que não apenas eu que passo por essa situação. Muitas mulheres de cabelos grisalhos, quase todas, se você conversar, elas vão encontrar uma experiência negativa parecida. Mas também tem as experiências positivas. E foram delas que eu me apeguei e consegui fazer. E hoje eu estou muito feliz com o meu resultado. Tá linda, gente. Ficou linda demais. Agora, sim, as pessoas, né, vão entrar, se aprofundar nesse livro, né, que fala a respeito da transição capilar. Ok. Mas, né, de que maneira esse livro vai impactar a vivência dessa outra pessoa quando o assunto é transição, seja lá do que for? A minha intenção é exatamente inspirar essas pessoas a se olharem com um olhar mais humano para si mesma, porque é muito fácil a gente ser, como eu falei antes, seguir esse padrão da estética universal. O difícil é a gente encontrar a nossa essência primordial, a verdadeira, que está lá dentro, a íntima. E quando ela sai, quando ela rompe, ela sai dizendo, eu estou aqui e esse lugar é meu. Então, muitas mulheres, eu entendo, que elas precisam. Esse livro se torna necessário exatamente para reforçar e inspirar essa luta de algumas de se sentirem fortalecidas, reforçadas. Se alguém fez e conseguiu, eu também posso. Muitas desistem, muitas estão fazendo tratamento de saúde sérios, tomando remédio, onde os médicos pedem que elas parem de usar tinturas no cabelo por alguma razão que não faz bem para a saúde. Então, elas sentem uma dificuldade enorme em parar. E aí vem o olhar de fora, a crítica, e mina isso, julgando, apontando. Você está feia, você está ridículo. Essa falta de respeito, ela atinge muito algumas pessoas. E a gente precisa se blindar. Esse livro, ele traz
essa ideia de como a gente pode se blindar a partir da nossa autoestima, a partir da nossa autenticidade, que nos dá um poder incrível. E quando você atinge essa autenticidade, esse poder, ele vem e ele te reforça em todas as tuas decisões. Isso é fantástico, isso é fenomenal. Eu quero muito que as pessoas entendam, se inspirem e se permitam revelar aquilo que elas têm de mais lindo. Agora, você acredita que essa mudança estética, né, também representa uma transformação política, social? Já pensou se todas as mulheres resolvessem se libertar de qualquer... É porque é um padrão, é interessante, porque esse livro eu encaro também como um manifesto. Foi uma resistência de dizer, não é você que vai mandar eu cortar o meu cabelo. Então, essa resistência, ela se torna, que é a liberdade da gente ser o que a gente quiser ser. Se eu quiser pintar o cabelo, e está tudo bem, seu cabelo loiro, ele é lindo, seu cabelo ruivo é lindo, seu cabelo grisalho, ele pode ser lindo também. O calvo, o careca, né? O cabelo crespo, o cabelo liso, o cabelo ruivo, enfim, é uma gama. Essa coisa da estética, mas a coisa vai muito mais além, porque a estética é só um reflexo daquilo que você transforma lá dentro, porque quando você se empodera, desse empoderamento feminino mesmo, né? Você se empodera dessa força e que você se blinda e diz, não, ninguém vai ultrapassar, porque é o meu desejo de ser desse jeito. E respeitando aquelas que dizem, eu vou morrer tingida. Eu escuto muito isso. E ótimo, maravilhoso, você está linda tingida. Faça como você quiser. É a questão do respeito. Sim. E também do autorrespeito. Eu falo de autenticidade, eu falo sobre o desapego, né, daquela imagem, de uma autoimagem que não cabe mais em certos padrões. E aí essa modificação, ela choca às vezes, as pessoas não sabem como se situar e elas acabam voltando para aquilo que já é, toda vez eu pinto e fica legal, eu sou aceita assim. Sim. Eu não vou fazer diferente porque seria um confronto, né? E a psicanálise, ela vem pautando todas essas transformações, porque elas passam pelo emocional, Bárbara, sabe? E precisamos ter muito cuidado para a gente não se sentir minado, para a gente não se sentir flopado nas nossas decisões que são nossas. Sim. O outro não pode interferir, ele pode entrar para... agregar. Exato. Né? É isso, gente. Olha, Transição. O livro foi lançado recentemente, na última sexta-feira. Você vai encontrar lá no São Luís Shopping, na livraria Leitura. Mais informações, tem o Instagram da Laurentina, né? Tá aí na tela, @L... Como é que... Tina Veloso. Tina Veloso, né? Então já fica o convite para você conhecer um pouco mais, né, da história dela, né? E quem sabe, né, levar esse livro para casa para você, né? Abrir aí a caixinha de Pandora. Exatamente. Obrigada, viu, pela tua presença aqui hoje. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade. E vamos lá celebrar essa transição todos os dias, porque na hora que a gente acorda, a gente já aciona o modo transição. E a gente nem percebe. Obrigada. Gente, olha, esse foi o nosso programa Band Mulher, mas calma que ainda não acabou, a gente vai para um rápido comercial e a gente já volta, porque o assunto ainda é com a mulherada, tá? A gente vai falar sobre corte químico, para você aí que já fez alguma peripécia em casa. Eita, mulher! Peraí que a gente já volta. Voltamos! Nosso programa Band Mulher. Gente, vocês gostaram da entrevista? Achei super bacana, né? Falar sobre transição, enfim. Agora é o seguinte, vamos lá que a gente vai falar mais ainda sobre cabelos, gente. A gente vai falar sobre corte químico, né? E apresentar aí os riscos do corte químico, especialmente para aquelas mulheres que realizaram alisamentos, descolorações e outras químicas capilares em casa. Tô falando com você.
Já vi que você já fez alguma coisa em casa, né? Ai, não deu muito certo, né? Tá bom. Pois é, gente, a gente vai alertar sobre os perigos, as causas, as consequências de como prevenir esses danos capilares severos. A nossa repórter Elisandra Souza foi lá, ó, na Irailde Cardoso e vai trazer tudo isso pra gente. O desejo de mudar o visual leva muita gente a apostar em alisamentos, tinturas e descolorações. Mas quando esses procedimentos são feitos sem orientação profissional, os riscos aumentam. Um dos problemas mais graves é o corte químico, que pode causar a quebra total dos fios e até a perda do cabelo. Quem explica os perigos e como evitar esse tipo de dano é a cabeleireira Irailde Cardoso. Bom, o corte químico, ele pode vir de várias formas. Uma química feita de maneira errada, temperatura de chapinha, um loiro, por exemplo, lavado em água quente frequentemente. Então, assim, existem vários fatores que causam corte químico. Esses é um dos principais. Por exemplo, selagem. A cliente tem um cabelo fino, ela vai fazer a selagem e o profissional não se atenta com a temperatura da chapinha. Causa corte químico. Inclusive, aqui no salão, a gente recebe muitas dessas reclamações. A cliente chega falando, nossa, eu fiz uma selagem, a selagem acabou com o meu cabelo. Selagem não quebra cabelo. O que quebra cabelo é a temperatura da chapinha se o profissional não estiver atento. É melhor prevenir do que remediar. Mas e quando o dano já foi feito? Tem jeito? Existe a solução. Cabelo caiu, cabelo cresce. Basta ela ir no salão. No salão nós montamos cronograma capilar e muitas pessoas, por incrível que pareça, a internet está aí hoje para as pessoas fazerem pesquisa, mas muitos clientes têm dúvida do que é cronograma. O cronograma é semanal. Uma semana eu vou no salão e eu faço uma cauterização, lembrando que cauterização não é selagem, porque muitos clientes confundem cauterização com selagem. Cauterização é uma queratina que você devolve para os fios para quando ele está elástico, para quando ele está quebrando ou para quando ele está caindo. Na semana seguinte, nutrição, lipídios que eu devolvo para os meus cabelos. Na outra semana, posso fazer uma hidratação. O que é hidratação? É água que eu devolvo para os meus cabelos. E assim eu fecho o cronograma. Cabelo já deu uma melhorada. Volto novamente para a minha etapa de cronograma. E assim temos as linhas de manutenções que os clientes levam para casa para dar continuidade àquele tratamento do salão para estimular o crescimento dos fios. Tá vendo só, gente? A Irailde é sempre maravilhosa, né? Sempre maravilhosa, tá sempre por aqui no nosso programa Band Mulher. Bom, espero que vocês tenham curtido o nosso programa de hoje, foi muito especial. Essa semana é óbvio que nós estamos o quê? Cheio de novidades, cheio de atrações incríveis. Então é isso, um grande beijo pra você. Ótimo início de semana. Amanhã a gente se encontra aqui, ó, cedinho, 8h15, ó, pra tomar aquele cafezinho na telinha da TV Band. Tchau, tchau.